O reino animal é muito mais colorido do que você imagina, e a seguir estão algumas das criaturas mais raras do mundo que definitivamente ganharam na loteria genética. Se inscreve no canal, deixa o like, vamos para o vídeo. Raposa melanística. Quando você pensa nos animais selvagens mais bonitos do mundo, provavelmente as raposas não vêm à mente, mas você já viu uma assim antes. Esta é a incrivelmente rara e majestosa raposa cruzada, que era abundante na América até serem amplamente mortas no final do século XIX, devido à grande demanda por sua pele única. As raposas cruzadas são quase idênticas às raposas vermelhas, mas têm uma cauda maior e mais peluda, com mais lã sob os pés. A raposa cruzada recebeu seu nome graças à longa listra escura que percorre suas costas, interceptando outra listra para formar uma cruz sobre os ombros. Seu casaco incrivelmente único é o resultado de uma variante parcialmente melanística. Melanístico é basicamente o oposto do albinismo, significando que uma abundância de pigmento de cor escura é produzida sob a pele. Embora as raposas melanísticas representem cerca de 30% da população de raposas do Canadá, ainda são uma visão muito rara, mas há um tipo ainda mais esquivo. Guepardo rei. Percebe algo fora do comum neste guepardo? Dê uma olhada mais de perto nesse magnífico casaco quando comparado com seu equivalente comum, e você verá o que torna o chamado guepardo rei tão procurado. Este impressionante felino é uma variedade do guepardo comum, com uma rara mutação que produz uma pelagem de cor creme com manchas grandes e irregulares, e 3 distintas listras escuras e largas que se estendem do pescoço até a cauda. Inicialmente, pensava-se que era uma espécie completamente diferente, antes de descobrir que o padrão de pelagem era causado por um gene recessivo que promove a superprodução de melanina na pele. Em 1926, o Major Cooper atirou em um guepardo rei e notou como a pelagem era mais espessa e mais escura do que o normal, então ele o nomeou em sua homenagem. Imagina, você mata um animal e depois o nomeia em sua homenagem, isso é coragem. Felizmente, um zoólogo inglês não ficou impressionado e renomeou o animal para Passinonyx rex. Rex se traduz como um rei em latim, e o guepardo rei nasceu. Este elusivo felino é realmente um dos animais mais raros do mundo. Há apenas cerca de 30 ou 50 no mundo inteiro. Acredita-se que tão poucos quanto 10 deles existam na natureza, enquanto os outros estão em parques protegidos e reservas de vida selvagem. Sabe, quando os guepardos reis ouviram o quão raros eram, começaram a ficar deprimidos. Agora, podem ser encontrados vagando por aí, em vez de ficarem em pé orgulhosos e majestosos. Gafanhoto rosa. Este bonito inseto rosa é um gafanhoto, que é relacionado a gafanhotos e grilos e é encontrado principalmente em regiões tropicais como a floresta amazônica. Normalmente, os gafanhotos são verdes, mas essas variantes incríveis em rosa foram descritas pela primeira vez em 1874. Desde então, houve intensa discussão sobre as origens de sua cor deslumbrante. No início do século XX, o entomologista de Harvard, Hubbard Scudder, sugeriu que a cor rosa poderia ser sazonal, significando que o inseto normalmente verde mudaria de cor com as folhas do outono à medida que a temperatura cai. No entanto, essa teoria foi refutada quando o mimecologista William Morton Wheeler encontrou ninfas de gafanhotos rosa brilhantes nas pradarias de Wisconsin e Illinois durante a temporada de verão de julho de 1907. Finalmente, a verdade foi revelada. Esses insetos estilosos sofrem de uma mutação genética controlada por genes recessivos conhecida como eritrisma. Isso causa a ausência do pigmento verde normal e ou a produção excessiva de um pigmento vermelho ou rosa na pele. Gafanhotos rosa são bastante difíceis de encontrar na natureza, o que pode ser parcialmente explicado pelo fato de que rosa-choque provavelmente não é a melhor camuflagem. Cobra albina. O albinismo, uma condição em que o pigmento melanina, que controla a cor da pele, cabelo e olhos, não é produzido, não afeta apenas os humanos. Esteja você com medo de cobras ou não, não há como negar que essas serpentes albinas são seriamente fascinantes. No entanto, é improvável que você veja uma por si mesmo, porque elas estão entre as criaturas mais raras do mundo. A razão pela qual são tão escassas é realmente bastante triste.
Na natureza, a maioria das cobras depende da camuflagem para não se tornar a refeição de outros animais. Mas uma cobra albina, com sua pele branca perolada, se destacará em seu habitat natural e provavelmente não durará o suficiente para se reproduzir. Além disso, o albinismo frequentemente resulta em uma visão ruim, o que as coloca em desvantagem ao caçar alimentos ou evitar perigos. Animais albinos também são mais vulneráveis a caçadores que procuram lucrar com a grande demanda por animais de estimação exóticos derivados de criaturas raras. Basicamente, é uma vida difícil ser tão bonito. Pavão prateado com pintas. Esta variedade de pavão prateado com pintas teve origem nos Estados Unidos em 1992, quando foi descoberta por 3 criadores diferentes por volta do mesmo período. Como você pode ver, o pavão prateado com pintas macho é principalmente branco como a neve, com cerca de 20% do seu corpo apresentando alguma cor, principalmente na área do pescoço. Embora pavões albinos possam existir, quase todos os pavões brancos sofrem de uma rara condição genética chamada leucismo. Pavões leucíticos podem produzir pigmento, mas não conseguem depositar o pigmento em suas penas, resultando em uma cor azul acinzentada nos olhos e na completa falta de coloração em suas penas. Em alguns casos, os pavões podem ser afetados pelo leucismo parcial, o que resulta em aves meio coloridas e meio brancas. Essas aves super raras são conhecidas como pavões com pintas, falando sobre o melhor dos dois mundos. Esta condição não afeta apenas pavões, aliás. Tigre dourado. Já ouviu falar de algo mais majestoso do que um tigre dourado? Em vez de ser uma subespécie separada, este glorioso felino, às vezes chamado de tigre tabi dourado ou tigre morango, é uma variação de cor causada por um gene recessivo conhecido como gene de faixa larga. Esses felinos fabulosos têm pelagem dourada, que é mais espessa e mais macia do que a de um tigre comum, com listras em um tom de laranja claro. Embora seja uma versão diferente da espécie de tigre de Bengala, os tigres dourados tendem a ser consideravelmente maiores e podem pesar entre 240 a 500 libras. O primeiro tigre dourado nascido em cativeiro veio de 2 tigres de Bengala nas atrações de animais Adriático na Flórida em 1983. Quando 2 desses tigres se acasalam, há uma chance de que a prole seja branca, porque esta variedade também carrega o gene recessivo responsável pelo tigre branco, ligeiramente menos raro. O tigre dourado é tão raro que, para o melhor do conhecimento moderno, só existe em cativeiro hoje. Mesmo nesse ambiente protegido, há apenas alguns ou menos tigres dourados no mundo. Rottweiler com vitiligo. Os cães vêm em formas, tamanhos e cores muito diferentes. Os Rottweilers são geralmente pretos com marcações marrons ao redor do rosto e patas, mas dê uma olhada neste cara descolado. Ele pode parecer uma daquelas fotografias invertidas, mas as marcas únicas deste filhote são na verdade o resultado de uma condição chamada vitiligo. Animais que têm vitiligo são incapazes de produzir pigmento na pele, causando manchas claras e brancas que aparecem esporadicamente na pelagem. Embora qualquer animal ou raça possa ser afetado, o vitiligo tende a aparecer mais em Rottweilers, Doberman Pinschers e gatos siameses. As áreas mais comumente afetadas em cães incluem lábios, nariz, pálpebras, rosto e almofadas das patas. O vitiligo também é bastante comum em humanos, afetando entre 0,5% a 1% da população mundial. A condição pode ser melhorada onde ocorre em pessoas usando medicamentos imunossupressores ou fototerapia ultravioleta, mas não há tratamento eficaz em animais de estimação. Felizmente, isso não afeta a qualidade de vida dos animais, além disso, parece muito incrível.